Mateus 2,11, você pode abrir sua Bíblia. E entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Duas coisas me chamou a atenção. Eles prostraram-se, adoraram a ele, e Jesus era um bebê ainda, né? E já recebeu ali ofertas. Ofertaram-lhe ouro, incenso e mirra. O Whindersson, para o empresário, para todas as pessoas, na verdade, vai abordar todo mundo, né? Como que é essa oferta de honra? Oferta para um profeta, oferta na casa do Senhor, né? E o que isso traz para a nossa vida e aquilo é um ensinamento. Então, sobre isso aí, eu queria que você discorresse hoje o programa. Tá bom. Então, vamos lá. Primeiro, Miriam, a gente tem que entender o porquê que Deus nos chamou. Amém. Né? Então, com essa clareza que Deus nos chamou para ser próspero. Deus não chamou nenhum cristão para sofrer, sabia, Miriam? Pensa só, Deus não tira ninguém do mundo e traz para um reino para essa pessoa sofrer. Deus tira do mundo, traz para um reino para essa pessoa ser próspera. E assim, quando Jesus nasceu, a prosperidade já veio até ele. Né? Se nós queremos ter um modelo que a riqueza e as bênçãos têm que correr atrás de nós, nós temos o nascimento de Jesus, né? Que quando ele nasce, a riqueza vem até ele. E ele precisou trabalhar para isso, Miriam? Não. Precisou nascer. Precisou só nascer. Né? E aí ele nos convida, lá com Nicodemos, a nascer de novo. Verdade. Então, quando nós nascemos de novo, olha, a riqueza ela vai vir até nós. Né? Ela é a bênção do Senhor correndo, se nós obedecermos os mandamentos. Então, todos os cristãos, todos que me escutam nesse momento, foram chamados para prosperar. Amém. Só que alguns não vão prosperar. Porque não decidiram. Se Entendi. nós olharmos, quando o povo de Israel saiu do Egito, o que Deus falou? Ó, traz presente. Pega o ouro. Eles saíram do deserto cheio de ouro. É como Verdade. se eles tivessem... Se pegasse o que eles precisassem. Isso, eles estavam indo viver um novo propósito. Miriam, todas as vezes que o cristão decide viver o propósito, a riqueza vem até ele. Amém. Amém? E só que tem uma historinha que eu gosto de contar, que assim, ó, o rapaz comprou uma viagem, eu já respondo, tá, Miriam, que você perguntou. Não, tem... O rapaz comprou uma viagem para um cruzeiro e ele usou todo o dinheiro que ele tinha para aquele cruzeiro. Certo. E ele ficou preocupado, ele falou assim, mas como que eu vou me alimentar lá? E aí era 30 dias de cruzeiro. Ele falou, já sei, vou comprar pão, vou levar 60 pães, um para janta e um para almoço. Né? E foi lá e pegou aqueles sacos de pão e levou. Ficou lá no quartinho dele, naquele cruzeiro, ele olhava pela janelinha e pegava o pão. Mordia o pão, comia e estava feliz. E passava assim, via o pessoal lá no banquete. E ele falava assim, nossa, um dia eu quero ter dinheiro para entrar ali, para me alimentar ali também. E aí no último dia veio um dos comandantes e falou assim, meu jovem, eu reparei que você não confraterniza com o pessoal, você não vai lá no hall, você não janta conosco no almoço. Por quê? Daí aquele jovem pegou e falou assim, não, eu não vou lá porque eu comprei somente a passagem. E aí eu me alimento aqui, porque eu não tenho dinheiro para me alimentar lá. E aí o comandante ficou sem graça, deu um sorrisinho e falou assim, meu jovem, quem comprou a passagem já estava inclusa a janta Já e o almoço. Incluso tudo. E aí, Miriam, qual que é a moral da história? Quando nós aceitamos Jesus, já vem todo o pacote junto. Entendi. Nós não precisamos ficar comendo o pãozinho ali, naquela limitação. Só que nós só vamos entrar para esse lugar se nós decidirmos. Entendi. Entende? Cada lugar que nós avançamos, cada lugar que nós caminhamos com Deus, é um lugar novo. E a Bíblia, eu vou viver a parte que eu creio. Né? Se eu creio na parte da fé, que eu não preciso ter a fé somente no momento de dificuldade, eu posso ter a fé para prosperar. Se eu creio na fé, é isso que eu vou viver. Se eu creio na parte de milagre, é isso que eu vou viver. E aí vem uma cultura sendo inserida, né, de que o cristão ele é sofredor, de que o crente ele deve se apegar às coisas materiais, e aí a gente acaba
um pouco que acreditando e exercendo isso na nossa vida, né? E se conformando. E infelizmente é isso, né? Que vem de uma cultura religiosa, né? Para escravizar a mente do povo, escraviza a mente que tá tudo certo. Só que Cristo nos chamou para a liberdade. E o nosso propósito, Miriam, é cuidar do órfão, da viúva e do necessitado e do estrangeiro. A nossa função é emprestar para outras nações e não pedir emprestado. Nós não podemos entrar na condição de falar assim, eu preciso ser cuidado, eu preciso receber, né? Tem pessoas que entram numa condição de pedinte, né? Eu quero. As pessoas vão me ajudar, só que ela pode virar a chave e falar assim, opa, esse não é meu lugar. Meu lugar é para me ajudar, não para ficar sendo ajudado. Porque esse é o verdadeiro sentido da igreja. Amém. Então, Deus depositou isso para nós. E com Jesus ali, agora vamos entrar lá. Na palavra. Jesus, quando ele nasce, a riqueza já vem até ele, tá? E o comportamento dos 3 que trouxeram presente é a honra. E o que é honra, Miriam? Honra é você colocar a pessoa no lugar dela por direito, independente de quem ela seja. Vou dar um exemplo, Miriam. Se uma pessoa, ela tem um pai, só que esse pai foi ausente a vida inteira. Esse pai foi agressivo, esse pai nunca deu atenção, e essa pessoa cresceu e falou assim, eu não quero relacionamento nenhum com meu pai. Não quero nem que ele veja os meus filhos. O que ele está fazendo, Miriam? Desonrando. Porque aquele pai, independente do que ele fez, ele é pai. E ele tem um caminhão de bênçãos que só ele pode liberar na vida do filho. Verdade. E muitas pessoas estão com as vidas financeiras enroladas, porque não aprenderam a colocar o pai e a mãe num lugar de honra. Princípio de honra. Porque eles olham os comportamentos e não o princípio celestial. Entendi. Mas o pai e a mãe foi a primeira decisão que Deus teve ao seu respeito e ao meu respeito. Verdade. Então, quando eu não honro o meu pai ou a minha mãe, eu estou indo contra a primeira decisão de Deus na minha vida. E isso é o quê? Rebeldia. Não sejamos filhos rebeldes, em nome de Jesus, hein? Vamos honrar nossos pais. Isso, e honra é decisão, Miriam. É importante a gente... Honra não é emoção. Honra não... O anjo não vai aparecer para te falar para honrar. O Espírito Santo, ele vai estar te convencendo o tempo todo. Né? Mas se a gente falar não quer escutá-lo, a gente não vai honrar. Então, o primeiro nível de honra que nós temos que ter é com os nossos pais. Eu conheço pessoas que a empresa estava indo bem, Miriam. E o pai apareceu e pediu algo. E essa pessoa não ajudou. Questão de 2 meses, Miriam. A empresa estava praticamente falida. De tão forte que é isso. Deus sempre vai colocar os nossos pais. E isso é um baita segredo, tá bom, Miriam? Tá. Vou compartilhar aqui. Todas as vezes que você estiver perto de uma decisão importante na sua vida, os seus pais vão te pedir algo. Eles vão estar perto de você e você vai... Se eles não pedirem, você vai perceber a necessidade deles. Independente se o pai tem recurso financeiro ou não. Porque honra, ele excede isto. Entende? Então, fique atento. Né? Como que está o seu relacionamento com os seus pais. A primeira oferta, a primeira semente tem que iniciar com os pais, Miriam. Por isso que a Bíblia fala, honre teu pai e tua mãe. Para que tudo te vá bem na face da terra. E tudo é 100%. Não há espaço para ter outra coisa. Né? Então é tudo. Se você quer ser próspero, ouvinte, honre teu pai, honre tua mãe. Independente do que eles fizeram ou fazem com você. Coloque eles no lugar deles por direito. E honrar, Miriam, também não é somente assim, então eu sou um bom filho, eu sou uma boa filha, eu converso com eles. Não, honrar financeiramente. Por mais que eles não precisem. Né? Eu me lembro uma vez que meu sogro estava precisando trocar os pneus do carro.
Sim. E aí eu troquei, eu fui lá, eu peguei o carro dele, levei pra trocar e voltei. E a minha princesa falou assim, eu falei, amor, ó, nós vamos honrar teu pai com esses pneus. Ela falou, mas o pai não precisa. Eu falei, exatamente aí, amor, não é por necessidade, e sim pelo princípio que nós queremos aplicar. Verdade. Então, faz sentido, Miriam? Faz. Muitas vezes a gente acha que honrar é só respeitar, com certeza, né? Mas fica nessas partes de serviço, né? E atitudes. Mas a gente deve honrar também com primícias ali, honrar com oferta, honrar. É isso que a gente está aprendendo hoje. Com presentes, né, presentes. Miriam? Igual com Jesus foi com presentes. Isso. Né? Autoridades, nós honramos muito com presentes. Sim. Né? Nós podemos aplicar o princípio da primícia com autoridade espiritual, né? E autoridade sobre a nossa vida, só que tem muita questão do presente. Tem uns países que são mais a cultura deles isso, né? Tipo, o pessoal do povo árabe lá, até teve uma polêmica que o presidente foi para lá e a primeira-dama ganhou uma joia muito cara, mas isso é um princípio deles, da cultura deles de presentear, né? Com demonstração de honra. Sim, e analisa como que é esses povos, Miriam. Muito rico, muito próspero. Muito próspero. Eles não presenteiam com qualquer coisa, eles presenteiam com joias. Com o melhor, né? Com o melhor. Com o melhor. Então, esse é um princípio bíblico que a gente, né, levar o melhor para Jesus ali, né? E tem vários outros versículos dentro da história da Bíblia que conta sobre essas ofertas. E no caso, então, as ofertas aí aos chamados, né? Por exemplo, existem missionários, existe levitas do Senhor que louvam o Senhor e viajam aí e vivem o seu propósito, porém não tem salário muitas vezes, né? Eu já vi você falando uma vez sobre uma empresa que, por exemplo, pode pagar um salário de um missionário, alguma coisa nesse sentido. Os pastores, apóstolos, como é que fica com relação a esse princípio de honra com relação a eles? Para os empresários e pessoa física também. Entendi, Miriam. Miriam, é a base que nós temos que ter clareza. Uns foram chamados para estar no campo pregando o evangelho, né? E outros foram chamados para estar ganhando dinheiro, né? Para quê? Para manter quem está no campo pregando o evangelho. Então, tem muita gente que foi chamado para ganhar dinheiro e está no campo. E está sofrendo muito. Entendi. E tem muita gente que está para ganhar dinheiro e não ganha porque foi chamado para estar no campo. Entendi. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter essa clareza, né? Eu fui chamado para quê, Miriam? Eu fui chamado para ganhar dinheiro. Certo. Eu tenho essa clareza. Não que eu não possa ir para o campo. Igual ano passado eu fui para as missões. Você tem conhecimento, você podia ser um pastor, sair pregando o evangelho. Sim. Com certeza, mas você entende o seu propósito. Eu entendo o meu propósito, que é trazer recursos para manter o reino. Certo. Entende? E quando nós entendemos isso, Miriam, é quando a honra entra no nosso coração. De entender que o meu trabalho é muito importante. Só que o trabalho de quem está no campo também é muito importante. Então, não é apenas uma parte. Né? Igual com Marta e Maria, nós nos atentamos ali, que Jesus fala assim, ó, você escolheu a melhor parte. Só que ele não limitou que era apenas uma parte. São duas partes. Mas Maria estava com a melhor. Né? Ela estava fazendo a melhor parte. Então é importante a gente ter essa clareza, que são duas partes. Um ganha dinheiro e o outro prega o evangelho. Entendi. E o meu coração tem que ser voltado para esse nível de honra. De entender assim, que ele que está no campo, aqui que está a grande questão, Miriam. Quem está no campo é digno de honorário dobrado. Eita glória. Então, se eu estou trabalhando aqui, eu tenho que ter a clareza que quem está lá merece o dobro. Aleluia. Amém. Por isso que a Bíblia fala, Miriam, que eu tenho que pegar os meus bens e compartilhar, dividir com aquele que me ensina o evangelho. Olha que forte. Né? Eu falo assim que viver essa vida de prosperidade, Miriam, tem um preço. Né? Você está disposto, ouvinte, a compartilhar os seus bens com aquele que te ensina o evangelho? Você está disposto a ver aquele que está te ensinando o evangelho, você pegar e patrocinar ele, encaminhar dinheiro para que ele tenha uma vida melhor do que a sua? Isso é nível de honra. E isso é Bíblia, Miriam.
né? Nós podemos pegar vários versículos bíblicos que ensinam sobre isso. Então, ter essa clareza do nível de honra faz toda a diferença. Entendi. Agora, o problema é que muitas vezes o egoísmo toma o coração das pessoas. E esse egoísmo é como se fosse uma seta, né, lançada, uma seta inflamada que prejudica a pessoa de avançar. Porque ela fala assim, eu trabalho pra mim, eu vou dar dinheiro pra pastor? Você tá doido? Ó, minha casa como que tá? Eu não tenho um carro bom e o pastor tá andando de Mercedes. Só que quando ele tem esse coração, é uma porta fechada que impede a prosperidade divina até ele. Verdade. Glória a Deus. Obrigado por esse ensinamento. E com relação, então, a essa oferta, ela tem que ser de coração, né? E no caso, assim, quando, por exemplo, o pastor vai pregar em algum lugar ou tem um valor, ele coloca o valor estabelecido, é certo ele cobrar? Eu cobro tanto para ir pregar aí, eu cobro tanto para ir louvar aí. Ou tem a questão, só o preço da passagem, não sei o quê. Como que funciona isso? É uma dúvida que eu tenho, polêmica aqui, hein? Coloquei ele agora nesse Olha lá, de coração. Vamos lá, coloca amor nas palavras. Coloca amor nas palavras, vamos lá, Whindersson, traz essa clareza pra gente. Miriam, biblicamente, eu acredito que tudo tá na Bíblia, né? Biblicamente eu não vejo nenhum momento que Jesus cobrou. Não tem base bíblica para se cobrar para pregar o evangelho. Tá bom? Essa é a minha visão. Certo. Sobre se alguém hoje, Miriam, chegar e me mostrar na Bíblia, aí a Bíblia me muda o meu conceito. Certo. Até que eu não encontre, eu acredito que não é correto. Tá bom? Porque até quando Jesus foi chegar num lugar para entrar na cidade, não tinha recurso para pagar a entrada. Jesus pegou e falou assim, vai lá e pesca na boca do peixe. Porque eu acredito que quem vive seu propósito, Miriam, o recurso está na boca do peixe. Você nunca vai precisar cobrar, né, para ir pregar em uma igreja o evangelho. Entende? Eu não vejo base bíblica para isso. Certo. O que você acha, Miriam, sobre isso? Eu também tenho no meu coração, desde o princípio, disso, de não cobrar, de não ter um valor estabelecido e tudo mais. Porém, também tenho o princípio de não recusar ofertas. Você nunca impede ninguém de semear, né, Miriam? Exatamente. Então, já recebi oferta, né, que a pessoa me deu de coração, mas nunca estabeleci valores. Por exemplo, não cobro se alguém quiser me convidar para pregar o evangelho, né? A Miriam vai de todo o coração. Se tiver oferta, não tem amém, glória a Deus. Se não tiver oferta, amém, glória a Deus. É que daí a gente entra nas duas coisas que nós falamos hoje, né, Miriam? Fazendo para o reino. Isso, uma é eu saber que eu não vou cobrar. E outra é o ministério que te convidar saber o nível de honra que ele quer te entregar. Entendi. Então, isso não anula o ministério de querer te honrar, né? Para que eles possam prosperar também. Então, é os dois casamentos, os dois juntinhos como se fosse um casamento. Eu acredito nisso. Exatamente. No começo, teve uma época que eu fiquei constrangida e o Senhor falou para mim, quando você impede de receber algo, uma bênção, é como se você estivesse recusando para o próprio Deus, porque eu enviei alguém para te honrar e você está recusando. Então, a partir desse momento ali, eu destravei. E outra, Miriam, se a gente pegar ali, Elias, quando ele pega da viúva, é para a prosperidade vir na vida dela. Verdade. Se nós não pegamos, é como se nós estivéssemos impedindo uma pessoa de prosperar. Verdade, glória a Deus. O programa está terminando e quero agradecer muito esses ensinamentos. Tenho certeza que vai destravar. Agora os empresários têm todos os princípios aí para viver esse tempo de propósito, de prosperidade. E o curso, rapidinho, para a gente finalizar. Miriam, quem quiser saber mais do curso sobre finanças, será 100% gratuito. Eu quero ajudar o povo de Deus a prosperar. Entra no meu Instagram, é o whindersson.alves. Vai lá no link, clica e entra no meu grupo do WhatsApp. Lá todos os dias eu estou dando uma aulinha sobre finanças, né? Estamos aquecendo. Então não fique de fora, você que deseja prosperar e transformar sua vida financeira. Amém. Entre no grupo. Entre lá no meu Instagram, me siga. Aproveita essa oportunidade, hein? E entra agora no Instagram, Unindo Propósito, Miriam Santos. Vamos ter 10 minutinhos de perguntas e respostas com o Whindersson. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!
Você acabou de ouvir Unindo Propósitos.